Olá, vamos para mais uma aula do curso de Projeto Orientado a Objeto, a nossa versão para a disciplina de Programação 2 aí que a gente estuda nos cursos de Tecnologia da Informação. Hoje a gente vai começar com a sessão de revisão da linguagem Java, que será a base para o nosso curso. Tá? O que você vai ver aqui adiante é uma compilação do que a gente já utilizou como revisão para o curso de Estrutura de Dados em Java. Essa aula vai tratar do histórico e das características da linguagem. Aproveitem bem. Nosso roteiro será o seguinte. Primeiro a gente vai contextualizar a linguagem de programação no mundo tecnológico que a gente está inserido nos dias atuais. Depois a gente vai falar um pouco de história e das principais características do Java. Muito bem. Eu gosto de começar essa contextualização da linguagem de programação com uma citação do Peter Drucker, o cara que é o pai da administração moderna aí, né? Lá na década de 1990, ele defendia que a gente vivia numa sociedade do conhecimento, tá? Meu destaque aqui vai para a relação entre conhecimento e a informação, tá? É abundante hoje a informação que se cria e que se disponibiliza em toda e qualquer relação humana que se tem nos dias atuais, seja no ambiente domiciliar, seja na escola, na empresa, na igreja, em qualquer lugar. A informação, a gente sabe que é a manipulação dos dados de maneira que eles passem a representar algo significativo para alguém. Os dados já são aquela representação formal e estruturada que pode ser de algo que pode ser quantificado, pode ser qualificado, né, de alguma maneira. Conhecimento é a capacidade que a gente adquire de interpretar e de operar sobre esse conjunto de informações e tirar alguma conclusão a partir daí. Tá? Então, o conhecimento nessa sociedade pregada por Peter Drucker é puro poder, né? Logo, a informação gera esse poder. Nós estamos numa época em que a velocidade e a capacidade de gerar e guardar dados seja a causa espanto, assim, tá? Qualquer ação do dia a dia, em qualquer nível de relação da sociedade, é capaz de produzir e permitir que a gente capte e armazene dados para serem manipulados e aproveitados de diversas demandas aí que a sociedade impõe. Imagina o seguinte, uma coisa básica, a nossa relação. Imagina a nossa relação com a TV, por exemplo, né? Quando a gente escolhe um filme para ver com a família no Netflix, a gente produz no mínimo dados relacionados com as nossas preferências aí de lazer e de entretenimento, né? Se a gente olhar em volta, a gente está lidando aí com produção de material para avaliação comportamental, social, econômica, demográfica e por aí vai. Outro exemplo, até citei coisa similar na aula passada, quando a gente faz uma pesquisa de preço no Google, né, para fazer compra aí no Dia das Mães, para fazer compra no dia de Natal. A gente gera ali um monte de informação, um monte de dado, né? E tem mais, quando a gente faz uma busca ou instala aí um aplicativo específico no nosso smartphone, quando alguém procura um posto de saúde para realizar um exame de plaqueta para diagnosticar a dengue, né? Quando um representante comercial fecha uma venda para uma mercadoria, uma mercearia lá na periferia, quando a gente passa o cartão de crédito, todos esses são exemplos que representam uma pequena amostra de quantos dados a gente produz aí no dia a dia. Ocorre que o cérebro humano é limitado e a gente não tem velocidade cerebral para processar isso tudo, para manipular e processar isso tudo, né? Essa quantidade de dados diários que a gente gera. Então daí a gente precisa da figura dos computadores para fazer esse papel. É aí que entra em cena o algoritmo. O algoritmo representa a maneira como o cérebro humano vai instruir o computador para que ele possa resolver determinadas tarefas para a gente no dia a dia. Então entenda o algoritmo como uma descrição de conjunto de comandos sem ambiguidade, disposto numa sequência lógica ali e ordenada para chegar num determinado fim. Tá? E aí é nesse momento que entra em cena a linguagem de programação, que vai permitir a passagem dessas instruções através de algoritmos para o computador resolver os problemas para a gente. É a linguagem de programação que permite a produção do software para a operacionalização do computador. Mas a linguagem de programação não é um software, ok? Não, ela não é um software. A linguagem de programação ela é um conjunto de palavras reservadas e regras ali de sintaxe. Aí você entenda a sintaxe aqui como um conjunto de normas para compor as instruções de operação. Tá? Tem alguns softwares envolvidos nesse contexto aí da linguagem de programação, pode ser editor de texto, interpretador, compilador, tá? E ao longo do caminho a gente vai falar desses softwares aí. E é nesse ponto que entra o objeto do nosso estudo então, tá? O Java.
O Java, que é uma linguagem de programação de alto nível. Com linguagem de programação de alto nível, que eu quero que você entenda que é um modelo de regras e códigos aí mais próximo da linguagem natural do ser humano. Ela não exige aí tanto conhecimento avançado nas características técnicas e de hardware mesmo. A gente fala isso porque existem as linguagens de baixo nível. Essas linguagens de baixo nível são as linguagens de máquina ou linguagem de montagem. Por exemplo, a gente pode citar aí o Assembly. Elas atuam diretamente com registradores e processadores ali, então estão diretamente relacionadas à arquitetura do computador. Veja a diferença de código aí entre duas para fazer a mesma coisa, tá? O objetivo aqui era fazer uma aplicação simples para escrever Olá Mundo na tela. Observe aí. Nós vamos ficar na linguagem de alto nível, nesse caso a gente vai ficar no Java, tá? Vamos falar um pouco da história do Java. O primeiro passo para o nascimento da linguagem aconteceu lá em 1991, era uma iniciativa da Sun Microsystems, que é uma empresa de tecnologia aí. Foi lá que eles iniciaram o Green Project. O objetivo desse projeto era propor soluções de interação entre dispositivos eletrônicos. E aí teve a equipe que era liderada na época por um cara chamado James Gosling. Eles produziram um protótipo que era um controle remoto. Esse controle era denominado Star 7. Ele era capaz de controlar diversos dispositivos, ele tinha já uma interface gráfica de touchscreen e tal. Esse protótipo pretendia atender o mercado de TV a cabo, programas interativos. Basicamente esse era o papel dele. E para criar as aplicações para esse Star 7 foi criada uma nova linguagem de programação, tá? E atribui-se a concepção dessa linguagem de programação que foi criada lá ao James Gosling na época, tá? Ele batizou essa linguagem como Oak. O mercado, enfim, não absorveu esse Star 7, tá? Não passou da produção de alguns protótipos aí. As empresas de TV a cabo na época não compraram a ideia, então aquilo não foi adiante. E aí a década de 90 foi avançando e nasceu naquela época o que a gente conhece hoje como internet, o ambiente web, tá? E aí nascia ali também um alento para esse projeto da Sun, tá? Ele reviveu a partir daí, né? Porque a interatividade que é esperada nesse ambiente web, ela vinha totalmente de encontro com o que a equipe tinha proposto lá naquele Green Project. E aí em 1995, James Gosling apresentou lá uma adaptação do Oak. E ele passou a ser chamado de Java a partir daí. Passou a ser associado à utilização com os navegadores e a linguagem de HTML, que era uma linguagem de marcação de texto utilizada para a construção de páginas da web, mas uma linguagem estática, completamente estática. Então a partir daí a internet continuou crescendo e o Java foi crescendo junto. Foi uma dupla que deu certo. Um objeto de lendas aí sobre a linguagem Java é a origem do nome da linguagem. Atualmente a versão mais aceita aí pela comunidade de desenvolvedores é atribuída a um texto que rolou na internet aí. Foi um texto que o James Gosling enviou para um CEO da Sun, o Jonathan Schwartz. E esse cara acabou publicando esse texto num blog pessoal dele, tá? Em resumo, o texto dizia que a equipe contratou lá um consultor para ajudar no nome, lá perto de 95, quando eles tinham que lançar. Tá? E o consultor começou com um brainstorm, tal, já começou fazendo perguntas para eles. Perguntava para os caras coisas do tipo: como é que essa coisa faz vocês se sentirem? E os programadores, claro, animados, né? Faz a gente se sentir animado. E o que mais faz vocês se sentirem animados? Perguntava esse consultor lá. E os caras falavam imediatamente Java. O que era Java? Java é uma gíria que os norte-americanos usam para café. Foi daí que surgiu o nome. Claro que nesse brainstorm apareceram outros nomes, como Silk, como Lyric. Alguns nomes foram odiados de cara, outros eram até interessantes, mas eles foram desaconselhados a usar, porque os advogados achavam que poderia ter problema jurídico posteriormente, e no final ficou Java como o nome da linguagem. Inclusive é por isso que a gente vê aquela xícarazinha de café como parte da logomarca aí do Java. A linguagem foi lançada, então, repetindo, lá em 1995. E em abril de 2019, a Oracle, a grande empresa gigantesca aí da tecnologia, comprou a Sun aí por 7,4 bilhões de dólares. Né? Então a Oracle passou a controlar aí a linguagem Java. Atualmente o Java está na versão 8. Vamos falar um pouco sobre as características do Java. A linguagem ela foi pensada para que o código seja produzido sob o paradigma da orientação a objeto. Mas que história é essa de orientação a objeto? Para alinhar nossa conversa, você já fica sabendo assim, que é muito normal nos primeiros passos em Java aí,
haver alguma dificuldade na aplicação do conceito, tá? Isso é bem básico. À medida que você vai pegando mais habilidade, aprofundando aí nos temas da linguagem, isso vai ficando mais fácil e mais fácil de ser implementado. Mas para o entendimento básico, vamos lá. Imagina a forma como que você aprendeu o algoritmo. Lembra como é que era? Você pensava num fluxo de execução para resolver determinado problema. E aí você vai escrevendo linha a linha. Quando muito, você trabalhava ali com blocos de procedimentos ou de função. Tá? Mas sempre seguindo um fluxo de comandos ali, em geral comandos imperativos. Faça isso, faça aquilo, se tal situação ocorrer, faça ou não faça, repita sim, repita assado. Em geral era esse o fluxo que a gente mantinha nas linguagens aí. Quando você vai fazer trabalho grande, isso dificulta o entendimento entre o tratamento dos dados que você tem que fazer e os demais elementos ali que compõem a execução de um programa. Nesse tipo de programação a gente tem muita dificuldade para reutilizar código, por exemplo. Tá? Esse modelo é o que a gente chama de modelo de linguagem estruturada. A gente tem como exemplo aí COBOL, PHP, Pascal e tem outras aí também no mercado. Então, daí eis que surge o paradigma da orientação a objeto. O diferencial é que essa linguagem orientada a objeto, ela tenta fugir desse modelo de fluxograma e de comandos imperativos e tal, para focar nos dados. Tá? A ideia aqui é modelar os dados através do que a gente chama de classe. E a partir dessas classes a gente cria objetos que vão se relacionar aí através de troca de mensagem. Nesse ponto é até parecido com a linguagem estruturada ou com o algoritmo, quando a gente trata ali da chamada de procedimento, chamada de função. Mas vamos tentar entender isso. Os dados representados através de classes e objetos. Imagina que eu fosse fazer um programa aí de computador para controlar as notas dos estudantes do curso de Tecnologia da Informação da UEG. Eu tenho uma série de estudantes com pequenas diferenças entre eles. Por exemplo, um é branco, outro é preto, um é homem, outro é mulher, um nasceu em 2001, outro nasceu em 2002 e por aí vai. Pensando num programa de computador orientado a objeto, cada aluno representa um objeto para mim, ok? Pois bem, eu sei que existe diferença entre cada um desses alunos, logo existem diferenças entre cada um desses objetos, tá? Mas essas diferenças elas podem ser percebidas pelas características semelhantes que esses alunos apresentam. Veja bem, esses caras têm nome, têm data de nascimento, têm raça, têm naturalidade, têm número de matrícula e por aí vai. Então existem características comuns aí. Assim como tem características, existem ações comuns para todos esses objetos. Por exemplo, todos eles vão fazer matrícula, todos eles vão responder chamada num dia letivo ali, todos eles vão fazer provas bimestrais. Tá? E o conjunto dessas características e essas ações é o que forma o que a gente chama de classe. Tá? É como se fosse um molde para a gente construir novos objetos. A ideia aqui é aplicar esse conceito para qualquer objeto do mundo real e nas aplicações replicar a relação de troca de mensagem entre esses objetos aí. É claro que você ainda vai ter que controlar os fluxos aqui para resolver os seus problemas, né, de computacionais. Você ainda vai ter comandos imperativos, você vai ter estrutura de repetição, você vai ter estrutura condicional, normalmente como se tem em outra linguagem. Mas o foco são os dados representados pelas classes, que são os modelos, né? E os objetos, que são unidades criadas a partir desses modelos. Tá? Duas grandes vantagens da linguagem orientada a objetos são a reutilização de código e a melhor organização do próprio código do programa. Outra característica do Java é a portabilidade. Isso faz parte da filosofia de escrever uma vez e executar em qualquer lugar. Se você pegar a palavra portabilidade aí, ela deriva de portável, segundo o dicionário Aurélio aí, né? Significa que você pode portar, levar ou transportar. Para o caso em questão aqui, é o que se pode adaptar para ser usado em diferentes sistemas informáticos ou computadores ou diferentes arquiteturas de computador. Imagina você escrever um único código e nesse código você pode rodar no Linux, você pode rodar no Windows, você pode rodar no Solaris, você pode rodar no macOS. E essa portabilidade no Java ela é obtida através do que a gente chama de bytecode, associado à máquina virtual Java. Tá?
O bytecode é um código intermediário ali gerado para ser interpretado por essa máquina virtual. É a compilação que é obtida a partir do código-fonte. Ele faz o papel ali de arquivo binário executável independente da plataforma, bastando que o cliente que está utilizando tenha a máquina virtual Java instalada ali no computador. Tá? Essa sim, a máquina virtual tem uma versão para cada plataforma. Essa é a filosofia de escreva uma vez, execute em qualquer lugar. Tá? Na próxima aula a gente vai voltar a falar do conceito de bytecode, de máquina virtual, tá? Então a gente vai apresentar mais detalhes sobre isso. Os programas produzidos em Java são executados em um ambiente próprio. Esse ambiente é o Java Runtime Environment. É um ambiente de tempo de execução do Java. Tá? Ele também é conhecido pela sigla JRE. Esse conceito ele permite o desenvolvimento de aplicações que elas não podem ser invadidas fora do ambiente de execução. Tá? Então isso evita intrusão de códigos não autorizados, por exemplo. Essa é uma das características do Java mais interessantes em termos de segurança aí dos programas feitos em Java. Tá? E por falar em programa, a gente vai mudar a partir de agora esse conceito. Tá? Sempre que a gente fala em um programa de computador por aqui, a gente vai chamar isso de aplicação. Tá ok? Então vamos lá. E por falar nisso, uma das características do Java é que ela pode ser aplicada de uso geral, tá? Seja desktop, seja ambiente web, seja dispositivos portáveis, seja eletrodomésticos, enfim, uma série, todas as praias aí o Java pode atuar. A gente pode elencar aqui diversas outras características do Java, tá? Dá uma olhada nessa lista aí. Esses conceitos aí a gente vai precisando aprofundar mais e à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai falando de cada um deles. Então, eventualmente, a gente vai tratando de cada um deles e voltando e referenciando essa lista aí, tá bom? Muito bem, nessa aula nós falamos um pouco sobre o que é Java, falamos do papel da linguagem de programação para essa sociedade da informação, sociedade do conhecimento, falamos um pouco da história do Java e das principais características, com destaque aí para orientação a objeto e para o reaproveitamento de código. Falamos também da portabilidade, da filosofia de escreva uma vez e execute onde quiser. Na próxima aula a gente continua na revisão e a gente vai falar sobre o ambiente de desenvolvimento Java, tá bom? Até lá!